porque já não se discute mais. O único momento que o Estado foi discutido foi no momento da sua criação. Se imaginou um Estado da livre iniciativa, um Estado da justiça social, um Estado plural, um Estado que gerasse oportunidade a todos, um Estado que pudesse promover desenvolvimento. Foi assim que esse Estado foi sonhado secularmente e foi criado. Nós não vemos nenhum projeto do Estado do Tocantins a usar a Ferrovia Norte-Sul como instrumento de desenvolvimento. Eu penso que nós precisamos, como governo, justamente pensar esse Estado como um todo e voltar a debater ele, voltar a discutir, ter ideias, debater ideais, buscar no Tocantins a causa do processo do político, da ação política, não desta ação politiqueira, partidária, que a cada dia faz uma ação, um dia entrega um benefício compensatório, um dia entrega outro, um dia entrega uma bicicleta e de forma eleitoreira. Então eu acho que essas atitudes precisam ser repensadas, porque é preciso fazer as ações como políticas estruturantes de desenvolvimento. A bicicleta é preciso ser entregue, mas inclua ela num programa orçamentário, inclua ela num programa de continuidade, vindo desde o programa plurianual, vindo desde a lei de diretriz orçamentária, orçamento da União, orçamento do Estado, enfim. Isso é que é preciso ter uma visão de política macro. O Estado está muito pequeno no pensar, o Estado está muito mais pequeno nas suas atitudes, os seus governantes. É preciso, então, o Partido dos Trabalhadores. A partir do momento que a sociedade é excluída do debate, esse debate justamente fica sobre o quê? Sobre o desejo de um governante. E o governante que é justamente um cidadão e uma cidadã fragilizado, que é para poder estar dependendo do favor. Você vai nesses pequenos municípios, a figura do prefeito, que deveria ser de um gestor, de um administrador, é o quê? É a de um compensador de desejos ou de fragilidade das pessoas mais pobres. Isso é equivocado. Dos nossos jovens que entram no ensino médio, 50% perde, abandona, não chega no final, porque justamente não tem política de educação. Nós temos um processo perverso da educação nesse Estado, é a falta de política de qualidade, é a falta de compromisso, sem falar da saúde. O Partido dos Trabalhadores não concorda com a forma da gestão da saúde desse Estado, porque nós não temos médicos nas pequenas cidades, nós não temos remédios da farmácia básica nas pequenas cidades. PT, a minha candidatura, ela está justamente para questionar essa forma anacrônica de governar o Estado, aonde um político, aonde um governante empenha sua palavra e não cumpre, aonde um governante não discute o que é política macro do Estado, aonde o governante não pensa no futuro desse Estado. O Partido dos Trabalhadores está colocando à disposição, à discussão a nossa candidatura, o meu nome, Paulo Mourão, governador do Estado, não é para uma composição política, mas é para um debate das ideias. Esse Estado não pode continuar no anacronismo, nos vícios, na corrupção desenfreada, no uso da máquina pública em benefício de grupos políticos. Esse Estado precisa ser revisto. O Ministério Público Estadual, Federal, o Tribunal de Justiça precisa olhar para esse Estado, observando o quanto de ações improbas tem relacionado à gestão do Estado do Tocantins. Então nós não podemos compactuar com isso se nós queremos corrigir. O fato não é apoiar ou deixar de apoiar. O fato é que nós não concordamos como o Estado está sendo governado, de uma forma brutal, perseguindo o funcionário público, demitindo o funcionário público, ameaçando o político. Ontem chegou a nós que essas vans que transportam aí intermunicipal estão sendo obrigadas a trazer para a convenção do PMDB, sem custo nenhum, militantes para a convenção. Ora, mas como é? Isso é gravíssimo. Isso é grave. Isso é grave. É gravíssimo. Não é estar pagando, não é estar pagando pesquisa irresponsável, pesquisa que não diz a verdade das ruas. Não é para isso que empreiteiro precisa estar sendo amarra-cachorro de governo, como tem sido no Tocantins. Empreiteiro é para estar ajudando a iniciativa privada, é para estar fomentando, é para estar gerando emprego, e não para estar pagando aí pesquisa para beneficiar candidaturas de governante. Isso não pode.
Então esse Estado só vai realmente ter mudanças na hora que a sociedade se conscientizar que da forma que estamos, nós não vamos desenvolver, nós só vamos estar patinando e uma massa de excluídos, uma massa de pessoas empobrecidas a cada dia crescendo. É preciso que políticos tenham o dom da palavra, não no sentido de estar falando bem, mas é preciso que os governantes desse Estado tenham realmente carinho com o que diz, com o que se compromete. E causa não se negocia, causa não se vende. E justamente este exemplo perverso, esse mau exemplo da política tocantinense, de político estar se vendendo a poder, de político estar nas tetas desse governo para se beneficiar ou beneficiar grupos políticos. Isso nós temos que dar um basta, porque é isso que falta o dinheiro da saúde, por isso que não tem remédio no Hospital Geral de Palmas, por isso que não tem remédio nos hospitais de Porto Nacional, de Araguaína, de Gurupi, de Dianópolis, de Arraias, de Araguatins, de Augustinópolis fechado, por isso que não tem médicos na saúde, por isso que não tem a saúde funcionando, é porque a roubalheira e por causa dos interesses escusos de alguns políticos, falta dinheiro justamente para o trabalho em benefício da sociedade. Como é que você está vendo aqui, rapidamente, para a gente ir para o intervalo, essa questão dessas estradas que não existem, como foi provado aí pelo TCE, através de medições e tudo mais, né? Essas estradas, foi um erro, os empreiteiros aí foram pressionados pelo governo. O que aconteceu com essas estradas, do seu ponto de vista? Eu vejo isso um absurdo, isso não é erro não, isso é a palavra certa, isso é roubalheira mesmo, isso é desrespeito com a sociedade. Isso precisa ser punido de forma exemplar, tanto o governante como o empresário que está usando de forma em benefício próprio os dinheiros que são recursos públicos. Então é preciso, eu entendo que isso era preciso abrir uma CPI lá no Congresso Nacional, são recursos orçamentários da União que vieram aqui em obras delegadas ao governo do Estado, tem recursos de contrapartida do Estado, isso precisava os congressistas abrirem uma CPI para fazer uma avaliação de todas as obras do governo federal aqui no estado do Tocantins. Era preciso, porque senão não se vai dar um basta. Porque uma CPI aqui a nível de Assembleia é fragilizada. Os deputados estão já de uma forma compromissadas com o governo, de forma com venda nos olhos, não querendo enxergar o que é preciso ser debatido e precisa ser defendido em prol da sociedade. Então é lamentável as práticas políticas que ocorrem no estado do Tocantins e entram num processo que me deixa indignado, Marcão, é que isso está entrando num processo de normalidade. Abre-se um jornal, isso é estampado um dia, daqui uma semana isso ninguém mais lembra. Aí surge um escândalo novo, surge um roubo novo, surge uma corrupção nova e aquilo vai se amontoando numa prateleira e fica por isso mesmo. A sociedade, às vezes mal informada, não está observando isso, ou não está sendo bem colocado isso na própria mídia, e a própria justiça cobrando isso dos responsáveis, porque isso é um absurdo. A cada dia um escândalo novo, a cada dia um mau exemplo. Quando você abre um jornal, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, que você vê o Tocantins, você já vê logo que ali é algo depreciativo, é algo que está falando mal do Estado, é um mau exemplo político. Isso é lamentável, sabe? É verdade. Observe que o governo tem tido uma prática de fazer convênio com os municípios, mas só libera uma parcela que é para amarrar ali o prefeito politicamente. O Tocantins precisa entender, e os caros prefeitos, amigos, que eu sei o que eles estão passando, obviamente eu tive uma boa experiência como prefeito, mas é preciso que nós possamos ativar o processo econômico do município. Eu, quando fui prefeito de Porto Nacional, observando sobre a ótica do crime eleitoral, é um crime eleitoral. Entregava as bicicletas e pedia voto. Agora, o que é mais penoso, o que é mais lamentável, Wesley, é justamente políticos estarem cometendo crimes repetidamente e acharem que eles estão acima da lei, estão acima do bem e do mal. Então é preciso punir exemplarmente. Político que não tiver respeito ao cidadão e quiser comprar a consciência do cidadão, denuncie ele, porque isso é mal político, e assim o estado do Tocantins não vai se desenvolver. Assim o estado do Tocantins vai estar sempre nas manchetes, trazendo coisas negativas, parecendo que aqui somos um aglomerado de bandidos, e não de pessoas honestas, probas, corretas, como são os homens e mulheres tocantinenses. Então nós estamos mal representados.
é necessário fazermos uma reflexão profunda e escolhermos bem nossos representantes.